Olá, bem-vindos a mais uma edição da Lenga Lenga. Esta, depois de uma longa ausência, acho que foram 2 meses ou perto disso, por motivos pessoais, e esses motivos podem se resumir a preguiça, talvez dois, falta de assunto também, e três, porque estive de férias, mas quanto à falta de assunto, quer dizer, durante, durante agosto, sabe-se como é, os temas escasseiam. E, E eu, entretanto, regressei às crónicas e ao podcast diário no Observador, e, portanto, os temas não chegam para tudo. Por isso, peço, pela esta ausência prolongada e que não foi anunciada, peço desculpa, mas, pronto, peço desculpa, quer dizer, às pessoas que sentiram a ausência, que sentiram negativamente a ausência, às pessoas que sentiram positivamente a ausência, peço desculpa por voltar agora, porque se calhar não gostam, mas também se não gostam, podem perfeitamente não ver o vídeo, simplifica muitas coisas. Quero agradecer a continuação dos patrocínios, apesar do interregno. Os patrocínios, a Lenga Lenga continua a ser patrocinada pelo Azeite de Talismã e continua a ser patrocinada pela Prozis. Está aqui em Boné, prová-lo. Não se esqueçam de sempre que forem à loja da Prozis, e a loja da Prozis tem muito mais do que aquilo que vocês possam imaginar. Sempre que fizerem uma compra na loja online da Prozis, de incluírem o código Lenga Lenga, uma só palavrinha, dá um desconto entre 5 a 15%, independentemente de outras campanhas que possam estar a decorrer. Quanto ao lenga-lenga propriamente dito e quanto a temas, ah, temos um tema que é incontornável e que aparentemente é inesgotável, que é o tema da flotilha, a flotilha humanitária, a maior missão humanitária de sempre, que partiu de Barcelona, que depois voltou a Barcelona, e que depois partiu outra vez de Barcelona, que depois voltou outra vez a Barcelona, e que depois, já muito desfalcada, acabou por partir em direção àquilo que eles querem que nós acreditemos que seja Gaza. Claro que eles não vão chegar a Gaza, nem lhes passa pela cabeça. Se teria piada se chegassem a Gaza, teria piada se Israel permitisse, em vez de os interceptar em águas internacionais, teria piada se Israel permitisse àquela gente chegar a Gaza e deixar aquela gente conviver jovialmente com o Hamas e com os terroristas que dominam Gaza. Mas isso não vai acontecer. As hipóteses neste momento são as de que Israel intercete aquela gente, lhes dê uma sanducha e depois os recambie de volta, ou há uma outra hipótese que Israel já ponderou em Conselho de Ministros, vistos, que é de considerar aquela gente e considerar justamente aquela gente como cúmplices de terroristas, porque é aquilo que eles são. Aquela gente é cúmplice de terroristas, é cúmplice ativa de terroristas, é cúmplice declarada de terroristas, mais ou menos declarada, às vezes dissimula um bocadinho, mas nunca muito, e prender aquela gente. Também teria a sua graça. Uh, Em qualquer dos casos, mesmo durante a viagem que está a decorrer mais ou menos há 8 dias, com todos os percalços que temos tido alguma notícia, ah, mesmo isso, a própria viagem dá pano para mangas, a própria viagem permite perceber ah, o ridículo, o imenso ridículo que aquilo é e o grotesco que aquilo tem e o circo que aquilo representa. Isto numa camada mais de interpretação mais ligeira, porque convém nunca esquecer que sob o circo, sob o grotesco, sob o cómico, debaixo disso tudo, há realmente uma série de gente que é apoiada é financiada, que é unida, que se sente motivada a apoiar terroristas que cometeram, entre muitas outras coisas, mas cometeram, por exemplo, os atos indescritíveis aqui, do 7 de outubro de 2023, cujos atos esses que nunca são mencionados pelos, pelos participantes pelos passageiros da flotilha. Eh, num dos muitos vídeos que eles divulgam, eles queixam-se que estão sem comunicações e que não têm internet, que estão a ser sabotados por Israel, mas estão sempre a publicar e a partilhar vídeo, a publicar vídeos nas redes sociais, o que é um fenómeno, conseguem partilhar vídeos sem ter rede.
Mas isso é uma questão, uma inovação tecnológica que com certeza que a posteridade vai dever aos passageiros da flotilha. Mas num desses vídeos, um dos muitos vídeos que eles partilham, vimos a pequena Greta a ser confrontada, acho que ainda foi antes da viagem, nesse caso, mas alguém perguntou à pequena Greta a opinião dela sobre o Hamas e ela fez tudo para não responder e não respondeu. Acabou por não responder porque eles não conseguem condenar o Hamas porque a natureza daquela gente, daquelas cabecinhas, naqueles pequeninos cerebelos, uh, há uma simpatia evidente pelo Hamas, há uma simpatia evidente por aquilo que o Hamas faz, há uma simpatia evidente por aquilo que o Hamas fez no 7 de outubro. Um, e nesse sentido, portanto, debaixo de toda a comédia que aquilo suscita e que é bastante, pelo menos pela parte que me toca, tenho-me divertido bastante a seguir os percalços da flotilha e as novidades da flotilha, mas para além disso, convém não esquecer que aquilo não é só para nos divertir, aquilo não é só comédia. Há ali terror, há ali defesa do terror, há ali gente que por perversão, por doença mental, por interesses políticos, nos casos mais benignos, apesar de tudo, há gente ali que sinceramente se identifica com o Hamas e com as ações do Hamas. Nada disto, obviamente, há aqui só um parênteses, nada disto tem a ver com a libertação de Gaza. Gaza esteve libertada durante 20 anos até o Hamas cometer o 7 de outubro em Israel, como se sabe, há perto de 19 anos, ou coisa que o valha. Entregou, desmantelou os colonatos que havia no território e entregou Gaza por completo aos palestinianos. A parte dos palestinianos que é o Hamas, encarregou-se de tomar conta daquilo, o Hamas também ganhou eleições, o Hamas, a seguir às eleições, como é natural, naquela gente e naquelas culturas, o Hamas dizimou boa parte dos adversários e intimidou os restantes. Portanto, o Hamas tomou conta daquilo e o Hamas tem gerido Gaza nestas 2 décadas sem qualquer perturbação de Israel. Portanto, não há qualquer ocupação, não há qualquer necessidade de libertar Gaza de Israel. O que havia, isso na altura do 7 de outubro, o que havia provavelmente era a necessidade de libertar Gaza do Hamas, embora se retirássemos de Gaza, também é uma questão triste, mas pertinente, se retirássemos de Gaza o Hamas e todos os apoiantes do Hamas e todos os eleitores do Hamas e todos os potenciais futuros guerrilheiros do Hamas, não sei exatamente quantas pessoas sobrariam. Sobrariam algumas, com certeza, mas não. Infelizmente, julgo que seria uma minoria, e uma minoria significativa. Não, acho que a grande maioria daquela gente está com o Hamas e continua a estar com o Hamas, como estava com o Hamas antes do 7 de outubro e há 20 anos estava já com o Hamas. Eh, portanto, estão sintonizados. A maioria da população de Gaza está perfeitamente sintonizada com as pessoas que estão na flotilha nessa matéria. Julgo que as pessoas de Gaza não estariam tão sintonizadas com as pessoas da flotilha noutras matérias, que a flotilha tem o cuidado de não abordar desta vez questões como o movimento LGBT, que todos sabemos que os passageiros da flotilha, estou a dizer flotilha sempre entre aspas, porque o termo é estúpido, o termo é um anglicismo, o termo é frota, mas pronto, eles já ouviram a palavra, traduziram a palavra à pressa e acharam que ficava mais giro, e então eu vou repetir sempre com muitas aspas, imaginem sempre a palavra com muitas aspas, mas sabemos que os passageiros da flotilha são, noutros contextos, são ativos militantes, por exemplo, da causa LGBT, mas não se vê uma bandeira LGBT a bordo de nenhum dos barcos que estão a caminho, vamos dizer, de Gaza. Não, é uma matéria que eles resolveram omitir, até porque se sabe que a relação de Gaza e do Hamas e do Islão em geral, com os movimentos LGBT não é exatamente a mais pacífica, portanto eles se calhar optaram por omitir essa causa tão importante para eles noutras circunstâncias. Nesta, pelos vistos, a causa foi às Malvas. Hum, Agora, quanto ao percurso da flotilha, quanto às tentativas de percurso da flotilha, não faltam pontos de comédia. Eu escrevi sobre isso, já fiz um ou dois podcasts no Observador sobre o assunto, escrevi a crónica deste fim de semana no Observador sobre isso, e portanto não vou repetir aquilo que escrevi, mas
Mas chama a atenção que vale a pena, vocês, se quiserem estar atualizados sobre o devaneios da flotilha, seguirem. Há para aí, há informação no Observador, por exemplo, mas não em muitos mais mídias nacionais que falem dos embaraços daquilo, mas há canais do Twitter e há outras formas de seguir o, o imenso ridículo que aquilo é. Mas aqui na Lenga-Lenga queria aproveitar, eu no Observador tratei isto mais só pela parte do ridículo, aqui queria mais aproveitar para fazer notar que não convém que deixemos o ridículo fazer-nos esquecer uh, o que aquilo de facto representa. E aquilo de facto, com todo o ambiente fofinho à volta daquilo, com toda. Acho que a Greta perdeu um boné que tinha uns olhos de sapinho que a acompanhava desde a infância, portanto, da Greta ainda está, da pequena Greta ainda está a decorrer e aparentemente vai decorrer para sempre, mas ela perdeu esse boné, o vento levou, ela estava na proa do barco, ou na polpa, não sei, e o vento levou-lhe o boné e ela estava muito triste. Esse foi um dos vídeos que, juro, não estou a inventar, que foi publicado e partilhado a partir da flotilha que não tem internet nem comunicações. Foi o vídeo em que a Greta mostra alguma tristeza por ter perdido o boné com os olhos de sapinho, com um chapeuzinho. Um, mas por chapéu, por baixo do chapéu dos olhos de sapinho, realmente vai ali, no caso da pequena Greta, vai ali uma criaturinha totalitária, uma criaturinha que ainda há pouco andava a protestar os estragos no ambiente, na ecologia, e agora gasta uma quantidade incomensurável de combustível por a vaidade, para poder simular uma viagem a Gaza e passar por ativista, que é aquilo que a criaturinha é, aparentemente de forma profissional, é uma ativista, seja do que for. Pode ser de causas absolutamente contraditórias entre si, como se vê, mas o ativismo está lá sempre presente. Outra criaturinha que segue com algum destaque para nós portugueses, fora de Portugal, ninguém sabe quem ela é, mas para nós portugueses, a outra pessoa com mais destaque, ou que temos sido mais destaque da flotilha, é sem dúvida a deputada única do Bloco de Esquerda, a Mariana Mortágua. O Bloco de Esquerda, como se sabe, elegeu em 12 de maio um deputado. Esse deputado é uma deputada, no caso a doutora Mariana Mortágua, e neste momento o Bloco de Esquerda não tem deputado nenhum, deve ter lá um substituto qualquer, não faço ideia, não quero fazer ideia, não me interessa, mas a verdade é que o grupo parlamentar do Bloco deslocou-se em peso para dentro de uma das embarcações da flotilha e segue alegremente a caminho de Gaza, com paragens para festanças em Ibiza e coisas assim, porque o genocídio é terrível, como todos sabemos, é muito urgente, porque o genocídio que os sionistas estão a cometer em Gaza, mas, quer dizer, o genocídio tem tempo, não é? As pessoas podem esperar um bocadinho, as crianças e as mulheres, porque Israel se mata sempre crianças e mulheres, além de jornalistas, evidentemente não há mais ninguém em Gaza, além de crianças, mulheres e jornalistas, e Gaza, portanto, esse genocídio que Israel está a cometer, segundo no ponto de vista dos participantes da flotilha, pode esperar mais um bocadinho, pode continuar mais uns dias, sem problema, porque o pessoal precisa de se divertir também e descontrair, e portanto já houve paragens em Ibiza com umas farras e umas danças e umas músicas ao vivo e tal. Ali umas rape parties para o pessoal descomprimir, não é? Enquanto não salvam enquanto não salvam a população de Gaza. A doutora Mariana Mortágua, dizia eu, é uma das participantes nesta flotilha e ela declarou, umas horas antes de se iniciarem a primeira tentativa de início da viagem, declarou que salvar, isto não se percebe muito bem, mas na cabeça dela há de fazer algum sentido. Hum, Salvar Gaza é salvar a humanidade porque os resistentes de Gaza estão a salvar a humanidade. Os resistentes de Gaza são, evidentemente, o Hamas e seus apaniguados, portanto, temos que, eles têm, ou seja, a flotilha tem que salvar.
Gaza, porque ao salvar Gaza está a salvar a humanidade, está a salvar-nos nós todos. Cristo morreu por todos nós, como se dizia no Novo Testamento. Agora, podemos dizer que Mariana Mortágua e a Pequena Greta e o resto da pandilha, eh, não digo que morram por todos nós, porque obviamente não vão morrer por causa disto, mas dançam em Ibiza por todos nós, passeiam de barco por todos nós, comem tofu e lá aquelas coisas que eles devem comer por todos nós, enfim, não morrem por nós, mas sofrem imenso por nós, eles estão num sofrimento incalculável, como se pode calcular. Não deve ser fácil ir nos veleiros e nos iates a passear pelo Mediterrâneo, andar a passear pelo Mediterrâneo e, e sempre com aquele peso de que, com responsabilidade de que é preciso salvar eh, as mulheres e as crianças de Gaza e o Hamas e chamar a atenção do mundo para o caráter incomensuravelmente malévolo de Israel, como eles dizem, dos sionistas. Atenção, nunca ser antissionista não é ser antissemita. Ser antissionista, e como o sionismo é a promessa de reunir os judeus numa terra em que eles estejam protegidos, ser antisionista é apenas desejar que os judeus não tenham uma terra, não tenham um lugar, não tenham um país, um território onde estejam protegidos. Ser antisionista não é de todo ser antissemita, é apenas desejar que os judeus estejam vulneráveis e prontos para a caça. E do lado errado, do lado mais infeliz, dessa caça. Portanto, temos a doutora Mariana Mortágua, que já, entretanto, já fez vários vídeos também a partir da flotilha que não da internet, já partilhou esses vídeos, e são sempre grandes momentos de comédia, grandes momentos de chalupice, grandes momentos de perversão mental, mas é o que move a criatura e é o que move em geral nesta questão e noutras o Bloco de Esquerda e a extrema-esquerda. Temos pessoas com, não sei se chamaria de distúrbios mentais, não sei se as doenças deles, da doutora Mariana e de outras pessoas estão diagnosticadas, não sei se isto se configura exatamente uma doença do ponto de vista formal, mas que há coisas ali que não batem certo para uma pessoa minimamente normal, não batem, há coisas ali que fazem impressão, que dão vontade de rir, na maioria das vezes, é verdade, mas que se pensarmos com mais seriedade naquilo, aquilo mete medo no sentido não do que eles possam fazer, porque felizmente não podem fazer nada a não ser palhaçadas, mas no sentido de que mete medo de pensar que o ser humano pode ser emocional, psicológica, mentalmente tão baixo, a tais abismos, quer dizer, uma visão, eu acho que a doutora Mariana Mortágua nem sequer é hipócrita, eu acho que ela vive, sente realmente aquilo que diz sentir, e portanto há, no mínimo, uma perturbação complicada. Mas isso, lá está, não sou psicanalista, não sou psiquiatra, não me compete a mim analisar o que vai na cabeça daquela senhora e das pessoas que partilham as ideias dela, ou com quem ela partilha ideias. E pronto. Sobre a flotilha, lá está, aconselho várias fontes, não posso estar aqui, não vou repetir nada do que escrevi no Observador, não faz sentido, não vou estar a fazer aqui um relato satírico ou literal daquilo que tem acontecido na flotilha. Vou repetir o que disse há pouco. Gostava muito que Israel deixasse passar, deixasse a flotilha chegar de facto a Gaza e para ver o que acontecia. Isso seria impagável, no sentido que, ou melhor, seria pagável, eu pagaria para que isso acontecesse. Ver os ativistas que, esqueci-me de dizer, a missão, esta missão humanitária que a doutora Mariana Mortágua descreveu como a maior missão humanitária da história, portanto, não houve nada assim, meia dúzia de barcos com umas dúzias de idiotas a fingir que vão a Gaza, é a maior missão humanitária da história, e esses barcos, com os idiotas a bordo, carregam, como têm carregado as flotilhas anteriores, já houve duas tentativas, duas palhaçadas similares a esta, os barcos carregam uns quilos de açúcar, uns quilos de farinha, uns quilos de víveres,
para salvar a população de Gaza, que segundo eles, Israel está a matar à fome. Ora, Israel tem deixado passar diariamente, as fontes variam, as fontes muito pouco confiáveis da ONU e às fontes de Israel, em que eu confio, posso não confiar cegamente, mas confio um bocadinho mais do que na ONU, mas as fontes variam e dizem que, mesmo com essa variação, dizem que, e não estou a falar da fronteira do Egito, porque nunca ninguém se queixa do Egito, a fronteira entre o Egito e Gaza, mas nas ligações, nas fronteiras entre Israel e Gaza, têm passado por dia entre 600 a 2.000 e tal toneladas de alimentos por dia. 600 toneladas a 2.000 e tal toneladas por dia. Ora, a flotilha, mesmo descontando as basófias do que dizem, ninguém diz que a flotilha leve centenas de toneladas de alimentos para Gaza. E se levasse centenas de toneladas de alimentos, se levasse 500 toneladas, 600 toneladas, mesmo assim era o equivalente a um dia do abastecimento que Gaza tem tido, porque Israel assim o permite. E recordemos que Israel está em guerra com o regime que ocupa Gaza e mesmo assim permite a passagem de alimentos e de medicamentos, pois, tudo aquilo que constitui os elementos essenciais da sobrevivência. Mas quer dizer, na melhor das hipóteses, que ninguém sequer põe, a flotilha não leva o suficiente para alimentar a população de Gaza por um dia. E, no entanto, é isso que supostamente a flotilha está a tentar fazer, é alimentar a população de Gaza, é salvar a população de Gaza, é levar medicamentos e bens essenciais em geral à população de Gaza. Uh, Infelizmente não são, nem na melhor das estimativas, não representa nem sequer aquilo que entra, se calhar durante uma hora em Gaza, durante qualquer hora que estejamos a pressupor. Uh, Portanto, logo aí se nota que a missão da flotilha é postiça, é hipócrita, é falsa, mas é o que é. Mas é o que aquela gente sabe fazer. Sabe mentir, sabe dissimular. Não muito bem, quer dizer, toda a gente percebe que eles estão a mentir e a dissimular, mas aquela gente é incapaz de ter uma relação minimamente saudável com a realidade. Aquela gente vive. Eu não acho que na cabeça. Acho que há para ali gente hipócrita, entre os passageiros, com certeza, gente que sabe perfeitamente, gente que se está ali a promover, sei lá, uma portuguesa qualquer que era modelo, uma Aparício, não sei quantos, que agora diz que é atriz, nunca ninguém a viu a representar em coisa nenhuma, não sei. Mas agora é uma atriz e é possível, uma atriz que ninguém conhece e uma modelo que ninguém se lembra, e é possível que esteja ali para reabilitar a carreira e nem acredite em nada do que está ali a fazer ou a dizer, mas eu acho que há ali gente que acredita mesmo, há gente ali convicta de que o Hamas tem uma missão, de que o povo palestiniano sofre, que o Hamas defende e representa o povo palestiniano, que em parte infelizmente é verdade, e que Israel é o culpado daquilo tudo, e que Israel tem que ser combatido, tem que ser denunciado e tem que ser no limite ideal para naquelas cabecinhas, Israel teria que desaparecer. From the river to the sea, Palestine will be free. Estão sempre a gritar e gritam muito, incomodam os ouvidos. E é evidente que alguns gritam sem saber o que estão a gritar, mas alguns sabem o que estão a dizer. Estão a dizer que do Rio Jordão até ao Mar Mediterrâneo, todo aquele território tem que ser Palestina. Portanto, Israel tem que desaparecer. E é isso que eles querem, é isso que muita gente está ali. É com essa convicção, é essa convicção que move muitas das pessoas que estão ali na flotilha e outras gostariam de estar a bordo da flotilha, é o desaparecimento de Israel. Porque Israel deu aos judeus um lugar e, embora, como sabemos, não é infalível, mas deu-lhes um módico de segurança e os judeus são é muito bom lamentarmos a morte dos judeus. Os judeus são feitos para lamentarmos as suas mortes no Holocausto, nos pogroms que infelizmente aconteceram em inúmeros países da Europa ao longo de séculos. Os judeus são bons quando são vulneráveis, quando os judeus, não digo que fiquem invulneráveis, porque Israel não tem poderes sobrenaturais, são apenas poderes bélicos, mas quando os judeus ganham alguma segurança, ganham alguma capacidade de defender e, sobretudo, quando ganham capacidade de reagir e de poder contra-atacar, poder castigar quem lhes faz mal, esses judeus, os judeus nessas condições não são apreciáveis, não são.
Um judeu bom é um judeu morto, ou próximo de estar morto. Um judeu vivo, um judeu ativo, um judeu capaz de, de assegurar a sua sobrevivência, ou tentar garantir a sua sobrevivência, capaz de lutar. Esse judeu não é, para aquela gente, é o demónio em forma de gente, se é que eles consideram que os judeus sejam gente, às vezes, e em alguns casos, não parece que o façam. Por hoje, acho que ficamos por aqui. A Lenga Lenga vai retomar o formato normal. Peço muita desculpa das férias prolongadas. A flotilha continua a navegar. Vamos ver se daqui a 8 dias haverá material sobre a flotilha. Deve haver com certeza, mas pode, entretanto, aparecer outro tema que se sobreponha à flotilha. Mas a flotilha está a navegar. Pelos últimos dados que tive, a flotilha estava em Ibiza com os seus passageiros a participar numa rave party, num concerto ao vivo, uma coisa qualquer, mas a festança era grande. Embora aquelas cabecinhas alegres e aqueles corpos dançantes, nem por um momento, não tenho dúvidas disso, se tenham esquecido do genocídio que Israel está a cometer em Gaza, da forma como Israel está a tentar aniquilar todos os habitantes de Gaza, uma forma tão ineficaz, tão incompetente, que os habitantes de Gaza, ou a população de Gaza, tem crescido ano após ano, incluindo depois desta guerra se ter iniciado, houve uma certa estagnação da população, até por deslocações daqui para ali, mas mesmo assim a população de Gaza, nos 20 anos desde que Israel desmantelou os colonatos, a população de Gaza tem crescido, nem sequer bem, tem crescido aritmeticamente, claro, mas tem crescido quase exponencialmente, tem crescido muito, e é por isso que este genocídio, Israel, que foi ao longo da história, infelizmente, os judeus foram muito bons a estar do lado errado dos genocídios, a serem chacinados, são péssimos a cometer genocídios e não têm conseguido fazê-lo de todo em Gaza, isto acreditando que Israel está de facto a tentar cometer um genocídio em Gaza. Para quem não vive no mundo num mundo alucinado e um bocadinho alimentado a xixi e cogumelos alucinogénios, para quem não vive nesse mundo, é evidente que Israel não está a cometer genocídio nenhum. Israel não tem pretensões de exterminar a população de Gaza. Se tivesse, conseguiria fazê-lo, infelizmente, e não deveria fazê-lo, evidentemente. Israel está a lutar uma guerra que é justa, é justíssima, a meu ver, e que Israel precisa de lutar, porque pondo as coisas agora a sério, aquilo é uma espécie de primeira. Simbolicamente é muito importante, claro que materialmente, na prática, o que Israel está a fazer é muito importante, sobretudo para Israel e para a sua sobrevivência, mas simbolicamente acho que é muito importante para nós todos. É muito importante para nós todos que um bastião do Ocidente, no Médio Oriente, consiga defender-se, consiga lutar, consiga fazer pela sua sobrevivência. É algo que nós, na Europa, aqui dentro da Europa, mesmo sem uma guerra declarada, não estamos a conseguir fazer. A Europa está a perder a guerra em boa parte com o Islão. O Islão já está cá dentro e está cá dentro de formas nem sempre cordiais, muitas vezes de formas agressivas e cujos resultados se vão verificando dia após dia, e e ameaçam ser muito piores no futuro. E é uma guerra que os governos europeus não estão a saber travar, não estão sequer a saber reconhecer que existe esse conflito, mesmo que não queiramos chamar guerra. Há um problema muito grave dentro da Europa, que a Europa permitiu que houvesse, que a Europa convidou quase a acontecer. Mas essa é outra história e dará para outras lenga-lengas e outros podcasts e outras crónicas e infelizmente dará para muitas outras oportunidades. Por hoje, fico por aqui. Muito obrigado. Não se esqueça de, quando visitar a loja da Prozis, pode comprar um boné lindíssimo igual a este, mas pode comprar milhares de outros produtos, e eles estão disponíveis. Muito obrigado.